3, aqui a notícia não para. No Panorama 95, Cafezinho de Política. No Cafezinho de Política de hoje, a gente recebe virtualmente aqui no nosso programa o deputado estadual, seridoense, líder do governo na Assembleia, o professor Francisco do PT. Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes do Panorama 95, do Cafezinho com Política. Abraçar todas as pessoas de Caicó, da região do Seridó, que nos escutam nesse momento e agradecê-lo pelo convite aqui mais uma vez para participar do seu programa. Deputado, hoje inclusive você preside, se eu estiver equivocado você pode me corrigir, mas você preside hoje na Assembleia a Comissão de Constituição e Justiça, não é isso? É isso, Marcos. Eu estou na presidência da CCJ, assumindo também a função de líder do governo na Assembleia e também com muita honra presidindo uma frente parlamentar que julgo uma frente muito importante, que é a Frente Parlamentar das Águas aqui na Assembleia Legislativa. Para que o ouvinte possa entender o que é que se passa, a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Assembleia, por onde passa todos os requerimentos, projetos, que antes de chegar ao plenário, como é que funciona ela? Marcos, a CCJ, a gente costuma dizer que é a porta de entrada das proposições que tramitam na Assembleia Legislativa, especialmente os projetos de leis, tanto os projetos que são enviados pelo Executivo e pelos demais poderes, como também pelos parlamentares. Com exceção das matérias de natureza orçamentária, me refiro à LDO, ao PPA, à LOA, que são matérias que já entram diretamente pela Comissão de Finanças e Fiscalização, todas as demais matérias, sem exceção, passam pelo crivo da CCJ. Portanto, é uma comissão de muita relevância. Para vocês terem ideia, é a comissão que mais se reuniu este ano, né, durante todas as semanas, desde a sua implantação, a CCJ se reuniu ordinariamente e, além disso, é uma reunião que já avaliou quase 200 de projetos de leis durante esse primeiro semestre desse ano legislativo aqui na nossa Assembleia. Portanto, é uma comissão muito importante, é uma comissão que tem uma responsabilidade de avaliar se aquela matéria que entra na casa, se ela tem legalidade, se cumpre os aspectos regimentais e também analisa a técnica legislativa empregada na produção daquela lei, daquela proposição. Com relação a essa questão do Seridó, né, o que é que você destacaria de positivo através do seu mandato, de lutas em prol de Caicó e também da nossa região do Seridó? Marcos, nós temos um conjunto de lutas muito importantes, além, evidente, das emendas parlamentares. Para você ter ideia, a região do Seridó é a região que mais recebeu emendas parlamentares do nosso mandato. Nos 4 primeiros anos, foram mais de 3 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas e pagas em todos os municípios da região do Seridó. Não há um município da região do Seridó que não tenha sido contemplado com a emenda parlamentar do nosso mandato. Além disso, nós temos um conjunto de lutas importantes para a região do Seridó. Falar especificamente de Caicó, que foi a pergunta que você me fez, eu queria destacar aqui que nosso mandato tem proposições requerendo, por exemplo, a retirada desse tráfego pesado de cima da parede do Açu de Tães, que é uma luta antiga do povo de Caicó e de parte da região do Seridó, que trafegam ali por aquela rodovia que dá acesso a São João do Sabugi, a Ipueira, que dá acesso a Palma. Eu queria destacar também que nosso mandato tem lutado, né, tem travado um debate pela retomada da implantação do Distrito Industrial de Caicó, tendo em vista a importância de Caicó como cidade polo aí da região do Seridó.
nós temos uma luta, estamos dialogando com a coordenação do curso de medicina multicamp e com as demais áreas, os demais cursos de saúde aí de Caicó, para que possamos implantar um hospital universitário na região do Seridó. Essa luta, inclusive, tem o apoio da deputada federal Natália Bonavides, da governadora Fátima Bezerra, e estamos prevendo ainda agora, provavelmente até meados do mês de julho, realizar uma audiência pública aí em Caicó para discutir a possibilidade da implantação desse hospital universitário aí da região do Seridó. Enfim, são muitas lutas, são muitas demandas. Há poucos dias eu estive aí em Caicó discutindo a situação do hospital regional no tocante à questão dos insumos e me comprometi em alocar uma emenda e já o fiz, uma emenda de R$200 mil para o hospital regional de Caicó, dada a sua relevância para a saúde da nossa região. E, além disso, tenho feito aqui um debate, né, tenho feito uma demanda junto à governadora Fátima Bezerra pela recuperação das rodovias estaduais aí da região do Seridó. Muitas delas já têm a necessidade de que se faça um processo de recapeamento, porque, apesar das dificuldades, e o governo está agora atuando com a Operação Tapa Buracos, mas a gente sabe que, em muitos casos, a Operação Tapa Buraco é apenas um paliativo momentâneo. A governadora e sua equipe está muito avançada no tocante a um empréstimo, a contrair um empréstimo, onde a governadora já tem se comprometido e tem dito que uma parcela de aproximadamente R$400 milhões que o governo pretende adquirir até o final do ano será implantada especificamente no sistema de recuperação das rodovias estaduais do Rio Grande do Norte. Portanto, são muitas lutas. Na questão, por exemplo, da água, né, nós vamos promover uma caravana onde vamos passar e visitar as obras da transposição do São Francisco, da barragem de Oiticica, que está prestes à sua conclusão, da barragem Passagem das Traíras, que também está próxima da sua conclusão. Inclusive, eu tive com a governadora Fátima Bezerra em Brasília, participando de uma reunião no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, aonde foram garantidos os recursos para que essas obras sejam concluídas. Então, Marcos e ouvintes, nós temos muitas demandas, muitas proposições para todas as áreas, né? Educação, segurança pública, recursos hídricos, aí para a nossa querida região do Seridó. Deputado, nessa sua fala você destacou aí de 3 temas que merecem a nossa atenção, inclusive tem muitas perguntas aqui chegando sobre esses temas. Nós vamos começar pelo hospital universitário, né? É realmente um sonho, é um sonho que pode se tornar realidade, e qual seria a ideia? Seria transformar o hospital regional Telecila Freitas Fontes, esse hospital universitário, seria isso? Pode ser, Marcos, essa é uma alternativa. Inclusive, esta não é uma luta de hoje. Quando eu era prefeito do município de Parelhas e presidi a ANSO, eu já fui procurado naquela época para encabeçar essa luta em prol da construção de um hospital universitário, da implantação de um hospital universitário aí em Caicó. Naquela oportunidade, quando a presidenta da República ainda era a presidenta Dilma, nós entregamos um documento assinado pelos prefeitos da região do Seridó, a então senadora e atual governadora Fátima Bezerra. Essa ideia começou a se tornar realidade, a prosperar no governo da presidenta Dilma, inclusive chegou a receber parecer favorável de órgãos da saúde, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação do governo federal, mas infelizmente aí veio o impeachment da presidenta Dilma e de lá para cá esse debate ficou meio adormecido porque os governos que sucederam a presidenta Dilma não deram apoio a essa ideia, não encamparam essa ideia.
Agora, com a volta do presidente Lula, nós estamos voltando a apresentar esse debate, a apresentar essa discussão. Pretendemos ouvir a coordenação do curso de medicina aí de Caicó, do Medicina Multicamp, das demais áreas da saúde. Pretendemos ouvir a universidade, pretendemos ouvir os prefeitos, a Secretaria Estadual de Saúde, envolver os mandatos de vereadores e vereadoras da região, os estudantes de medicina e de outros cursos da área de saúde, de maneira que essa é uma ideia que nós vamos lutar por ela. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos fazer, porque não é competência de um mandato parlamentar executar, fazer. Mas eu já conversei com a deputada Natália Bonavides, que está somando forças juntamente com o nosso mandato, e estamos abertos, Marcos, a receber a contribuição de todos os mandatos que queiram se somar nessa luta. Aí, se o hospital universitário se viabilizar, é uma discussão se ele poderá ser feito em parceria com o governo do estado, aí onde funciona o Hospital Telecila, o Hospital Regional de Caicó, ou se pode ser uma construção nova, ou se pode aproveitar uma outra estrutura, mas a ideia é que esse hospital universitário se viabilizando seja aí no município de Caicó. E quando é que vai ser essa audiência pública e onde é que ela vai acontecer? Nós temos uma data aqui pré-agendada do dia 14 de julho. Se não houver nenhum contratempo, nenhuma dificuldade de agenda dos segmentos envolvidos nesse debate, nós pretendemos manter essa data do dia 14 de julho, e a ideia é que ela seja feita ou aí na Câmara Municipal de Caicó, ou no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aí do campus de Caicó. Acredito que num desses dois locais é o ideal para a gente realizar essa audiência pública. Só para que o ouvinte possa ter uma ideia, no caso, o hospital universitário aqui sendo criado, ele passaria também a ser comandado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER? Perfeitamente. Seria comandado, sim, seria gerenciado pela EBSER. Ok, outro assunto, deputado, é a questão das estradas, né? Eu vou só contextualizar aqui a minha pergunta, porque a atual governadora Fátima Bezerra, quando ela foi reeleita para o seu primeiro mandato, ela disse a alegação para não colocar em prática a recuperação de estradas é que tinha pegado o Estado quebrado, né? Um Estado sucateado, endividado, com 4 folhas salariais atrasadas. Porém, Fátima foi reeleita no ano passado e uma das principais promessas de sua campanha era realizar um B de bola, bilionário, programa de recuperação de estradas, inclusive contemplando praticamente todas as estradas do Seridó. Esse discurso de terra arrasada não cabe mais nesse caso das estradas e do atual governo, já que ela herdou dela próprio governo, né? E assim, por mais que o governo anuncie, a gente não vê ainda na prática realmente as estradas sendo recuperadas, as máquinas nas estradas, realizando realmente as operações, que seja tapa-buracos ou que seja recuperação. Quando é que de fato realmente o seridoense, que nos escuta agora nesse momento, pegando as estradas, ligando aqui Caicó aos demais municípios, vai ver máquinas nas estradas, homens trabalhando e recuperação das nossas rodovias, que convenhamos, não é de hoje, né? Não é de hoje, há muitos anos que não se realiza um investimento como esse. Mas quando é que de fato vai começar realmente a recuperação das nossas rodovias? Marcos, vamos por parte. É preciso contextualizar rapidamente a situação, né? Primeiro, é uma realidade que o governo do estado, a professora Fátima reconhece, a situação muito precária de grande parte da malha rodoviária estadual do Rio Grande do Norte, né? Na região do Seridó e nas demais regiões do estado. Depois, a governadora tem esse desejo, tem esse compromisso e está lutando para realizar. Mas eu preciso colocar aqui algumas coisas para você e para os ouvintes. É verdade que a governadora Fátima Bezerra assumiu esse compromisso de que esse segundo governo dela será, entre outras coisas, o governo da recuperação das estradas. E não apenas através de tapa-buracos, mas através de um programa de recapeamento. Qual é o problema que eu preciso trazer aqui para vocês, Marcos? Em junho,
de 2022, o ano passado, o governo Bolsonaro promoveu o maior atentado ao Pacto Federativo da história da República Brasileira, quando ele alterou o ICMS, que é um imposto cobrado pelos estados e repartido com os municípios, e só aqui no Rio Grande do Norte, até agora, no final do mês de maio, isso provocou uma frustração de receita de mais de 600 milhões de reais. E esse dinheiro, que deixou de ser arrecadado por uma medida eleitoreira, por uma medida irresponsável do governo Bolsonaro, ele está fazendo falta agora para a recuperação das rodovias do Rio Grande do Norte. Como o governo está vivendo esse momento de frustração dessa receita, o que é que a governadora Fátima e sua equipe estão tentando? Um empréstimo. Esse empréstimo é o que possibilitará o investimento só neste primeiro ano, caso ele venha a ser realizado, de cerca de 400 milhões de reais nas rodovias do Rio Grande do Norte. Não vai ficar só nesses 400 milhões, segundo a governadora nos tem dito. Então, a perspectiva é que, até o final do ano, esse empréstimo possa estar consolidado, porque já está muito bem encaminhado, e esses recursos utilizados para a recuperação, através de recapeamento, de muitas estradas aí da região do Seridó. Eu, inclusive, tenho cobrado isso, tenho sido porta-voz dessa demanda, porque eu viajo em todas as estradas da região do Seridó e sei a situação em que elas se encontram. Agora, no momento, o governo está fazendo um investimento de mais de 60 milhões de reais em tapa-buracos dessas rodovias. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. A estrada que liga a comunidade Quintos, no município de Parelhas, até Equador, está passando agora por uma operação tapa-buracos. A estrada de Lagoa Nova, que liga Currais Novos a Lagoa Nova, está passando por uma operação tapa-buracos. E, recentemente, eu trafeguei no trecho da RN 288 entre Caicó e Jardim de Piranhas, e lá estava tendo, não sei se paralisou, mas eu vi que estava sendo feito um tapa-buracos. Aliás, esse trecho da rodovia 288 entre a BR-427 e Jardim de Piranhas, a governadora Fátima já anunciou que na hora que o empréstimo for consolidado, será a primeira rodovia a ser completamente recuperada. Há também uma preocupação muito forte nesse trecho entre Caicó e a Palma, né? Tem trechos ali que já não comporta mais tapa-buraco. Agora, é como diz a governadora Fátima, enquanto o dinheiro não chega para fazer o recapeamento, que é o que todo mundo quer, inclusive a própria governadora, tem que ir fazendo tapa-buracos, porque o que não pode é deixar as estradas esburacadas, em alguns casos, quase intransitáveis. Agora, eu recebi informações aqui, por exemplo, de Jardim de Piranhas para Caicó, o Vitor nos liga aqui de que está parada o serviço, né? O que é que falta, se o governo autoriza recuperar o tapa-buraco, por enquanto, né? E as obras não têm continuidade, está faltando compromisso de quem? No caso das empresas que não dão continuidade das obras, então? Bom, Marcos, o que eu sei é que esse trecho começou a ser recuperado, porque, como eu disse a você, eu passei por ele faz aproximadamente uma semana e vi que uma parte da estrada já estava com tapa-buraco feito. Agora, de fato, as empresas, eu recebi também, por exemplo, esse trecho de Caicó para Jardim de Piranhas, essa informação é importante porque eu vou passar agora para o DR, para a diretora do DR, para saber por que é que parou. Ontem também o vereador Júnior de Zé Geraldo me dava conta que entre a comunidade Quintos e a cidade de Equador também estava parado. Aí em Caicó nós temos um representante do DR no distrito de Caicó chamado Pedro Júnior. Seria importante que vocês, inclusive,
procurassem Pedro Júnior para que ele justificasse aí o que foi que aconteceu, que essa obra de tapa-buracos parou. Aí eu não sei dizer para você, mas confesso que vou ainda hoje, vou procurar a diretora do DER para saber por que esse trecho de Jardim de Piranhas está parado, como ontem eu procurei para saber por que o trecho de Equador estava parado. E o que me foi dito é que, como teve um feriadão semana passada, os operários da empresa foram dispensados por conta do feriadão e que estariam voltando exatamente esta semana. Como hoje é quarta-feira, eu não sei se eles voltaram ou não, mas, repito, vou fazer diligência junto ao DER para saber se essas obras já foram retomadas. Não é possível que o feriadão da empresa aí seja uma semana, né? Também não está com a moléstia que isso aconteça, mas vamos esperar que ele volta ainda o mais rápido possível. Mas outra questão que eu estou aqui tratando aqui de 3 temas que você falou na sua fala inicial. A barragem das Traíras, né? A gente sabe que é uma obra importantíssima, né? O Seridó já perdeu aí mais ou menos 5 anos ou 6 anos de inverno, de acúmulo de água, porque havia, claro, a necessidade, isso é indiscutível, de se recuperar, e até onde nós sabemos o serviço está ficando realmente de muito boa qualidade, porém o que nos chega de que a obra está paralisada, né? O que é que o governo do Estado, o que é que o deputado na condição de presidente da Frente Hídrica da Assembleia pode falar com relação a essa questão? Há realmente um compromisso, né, do governo federal? A gente sabe que essa obra hoje é tocada pelo DENOGS, o governo federal, né, de concluir a recuperação da barragem das Traíras, né, aqui no município de Jardim do Seridó, ainda esse ano? Assim, Marcos, e eu tenho não só feito o debate, como tenho tido ações proativas no sentido de que essa obra da Passagem das Traíras seja retomada e concluída. Estive em Brasília, acompanhei a governadora Fátima, fui na condição de parlamentar e de presidente da Frente Parlamentar das Águas para que ouvíssemos do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional qual o compromisso de liberação de recursos para a conclusão da obra. O ministro se comprometeu de imediato com a liberação de R$1.700.000 que a empresa que está fazendo a obra tem a receber, e se comprometeu também em dar celeridade à liberação de mais recursos para a conclusão da obra e também de acelerar o processo licitatório para a aquisição da comporta da barragem Passagem das Traíras. Para você, Marcos, e os ouvintes terem ideia, a Passagem das Traíras é uma obra que tiraram do governo do estado. Esse contexto todo você conhece, Procópio conhece, eu acredito que vocês já debateram muito isso aí, porque eu já li muito no seu blog, também já ouvi muitas entrevistas a respeito disso, como se deu a retirada dessa obra do governo do estado. Prometeram em cima da parede da Passagem das Traíras que a obra seria entregue, salvo engano, no próprio ano de 2020, mas não fizeram a liberação do recurso necessário no governo passado e nem tampouco a licitação da comporta para que a obra pudesse ser concluída. E agora há um compromisso do atual governo do presidente Lula de que esta obra deverá estar concluída até o final deste ano, para que possamos, desta forma, no próximo inverno, e a gente espera que seja um bom ano de inverno no próximo ano, a Passagem das Traíras já está pronta para receber as águas que cairão, se Deus quiser, proveniente das chuvas do próximo inverno. Deputado, tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes chegando. Deixa eu só colocar essa aqui através do nosso WhatsApp, 99205-3030. Espero que o deputado possa ouvir através aqui dessa nossa comunicação, já que essa nossa entrevista aqui está sendo virtual, né? Vamos lá. Bom dia, Marcos Dantas. Eu estava escutando aqui o nosso deputado Francisco do PT falando sobre o ICMS, que tinha uma perca de 600 milhões. E os 3 anos passados,
que ela disse que ia ajeitar as estradas e não ajeitou. E o dinheiro do governo federal, 1 bilhão que o presidente Bolsonaro mandou para o Rio Grande do Norte. Esse dinheiro foi feito o quê? Eu acho que é isso que tem que ser esclarecido à população. Não você só pegar os fatos atrasados e dizer que não fez isso, não fez aquilo por conta do governo passado. Então tem que olhar para frente e não olhar só para trás. Marcos, é Ronaldo Santiago da Silva, viu? Eu não me identifiquei, mas é Ronaldo Santiago da Silva. E bota esse áudio no ar, por favor. Obrigado, Ronaldo. Deputado, e aí, o que o senhor responde ao nosso ouvinte, onde ele faz aí uma correlação, inclusive tem mais 2 perguntas aqui nesse mesmo sentido, né? O ouvinte pergunta, quando irão deixar de colocar a culpa em Bolsonaro de tudo porque os estados vizinhos têm estradas boas, ninguém aguenta mais esse discurso de colocar a culpa em outro governo, e outro ouvinte coloca, agora a culpa dos buracos da estrada é de Bolsonaro, o governo injetou bilhões de reais no nosso estado, né? E como é que você recebe essas perguntas? Primeiro eu recebo com muito respeito e muita naturalidade, né? Porque, primeiro o Ronaldo pergunta o que foi feito nos 3 anos passados. Se ele morava no Rio Grande do Norte, ele sabe que a governadora nos 3 anos passados pagou R$1 bilhão de salários atrasados de 4 folhas que ela herdou do governo passado. Segundo esse 1 bilhão que ele fala que Bolsonaro mandou, eu queria que ele mandasse para a gente, para mim, por exemplo, porque essa história que o governo Bolsonaro injetou dinheiro nos estados e prefeituras, o dinheiro que Bolsonaro injetou foi o dinheiro para o combate à Covid, não era dinheiro para a estrada, era o dinheiro para a pandemia, né, que foi injetado. E, aliás, o Rio Grande do Norte recebeu dinheiro do governo Bolsonaro porque todos os estados e municípios receberam. Eu queria que esse pessoal que apoiou o governo Bolsonaro dissesse que dinheiro é esse que eles vivem dizendo que Bolsonaro injetou nos estados e municípios, porque, na verdade, o que Bolsonaro mandou, o que o governo mandou, é que os estados e municípios tinham direito de receber. Não houve dinheiro extra para o Rio Grande do Norte. Não houve dinheiro para a recuperação de estrada no Rio Grande do Norte. Aliás, o que houve muito por parte do governo Bolsonaro e dos ministros bolsonaristas em relação ao governo da professora Fátima foi boicote. E nós estamos, inclusive, descobrindo isso agora. O governo do Rio Grande do Norte, ele foi, por orientação do próprio governo Bolsonaro e dos ministros do Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte era excluído de muitos programas porque a governadora era do PT, né? Então, é importante dizer que eu não estou aqui dizendo que a culpa é de Bolsonaro, eu estou constatando um fato, e contra fatos não há argumentos. A queda do ICMS provocada de maneira irresponsável e eleitoreira pelo governo Bolsonaro, porque a culpa do preço dos combustíveis altos, Bolsonaro dizia que era do ICMS, mas não era não, era da paridade internacional, porque o governo Bolsonaro fez uma opção de cobrar gasolina cara e combustível caro do povo brasileiro para poder pagar os acionistas da Petrobras. É tanto que agora a gasolina, o óleo diesel baixaram de preço e vão baixar mais ainda, porque nós voltamos a uma outra realidade. Então, na hora que o governo Bolsonaro, de maneira irresponsável e eleitoreira, baixa os recursos do ICMS, dos combustíveis, das telecomunicações e da energia, eu vou repetir, aqui no Rio Grande do Norte, até no mês de maio desse ano, isso representa uma queda de arrecadação de 600 milhões de reais. Esse dinheiro faz falta para a recuperação das estradas do nosso estado. E só não vê isso quem não quer. Deputado, agora eu não vou aqui entrar no mérito dessa questão de se a culpa é de fulano ou de ciclano, agora que realmente, por exemplo, o discurso nos últimos 4 anos da governadora, e acho que você agora inclusive repercutiu mais uma vez, é de que houve um boicote por parte do governo federal com o nosso Rio Grande do Norte, né? Agora, hoje o presidente é aliado da governadora, é no mesmo partido, inclusive Fábio Bezerra é da cozinha do presidente Lula. O que é que vai garantir, por exemplo, de que nós teremos agora uma situação
dentro desse cenário que vocês apontam, totalmente diferente e positivo para o Estado, né? E nesses 7, quase 6 meses de governo, já não deu para chegar, por exemplo, algum investimento aí, dada essa parceria, essa aliança muito próxima, muito positiva da governadora com o presidente Lula? Pois não, Marco. Primeiro você responde já parte da sua pergunta. O governo Lula está com 6 meses, vai fazer 6 meses. Não é possível que as pessoas achem que em 6 meses já teria sido possível resolver todos os problemas porque mudou de governo. Geralmente, você tem aí um tempo para que os convênios, os repasses de recursos possam acontecer. Por exemplo, você pergunta, e com toda a propriedade, o que é que já tem sido feito. Vou dar um exemplo aqui. Recursos, por exemplo, para o andamento da barragem de Oiticica, que o ano passado não foram passados nada do governo federal. Esse ano agora o governo já repassou, já se comprometeu com mais de 19 milhões de reais. O governo está se comprometendo em repassar até o final do ano mais de 54 milhões de reais para essa área dos recursos hídricos aqui para o governo do Rio Grande do Norte. Obras importantes, como, por exemplo, o projeto Seridó, que é um projeto que vinha praticamente se arrastando no último ano. O governo federal agora se compromete a dar mais celeridade, agilidade. Portanto, o que eu quero dizer aqui para vocês é que as ações estão, sim, começando a chegar aqui no Rio Grande do Norte. Agora, lembremos que o governo do presidente Lula, com 6 meses, está tomando todas as providências do ponto de vista da legalidade para que os convênios e os repasses de recursos possam se transformar em realidade, não só para o Rio Grande do Norte, mas para os outros estados da federação. O ouvinte pergunta aqui, em que pé está a solicitação da Regional da Defesa Civil que você solicitou para Caicó? Ótimo, Marco. Muito boa a pergunta do ouvinte. Está muito adiantada. A Defesa Civil já preparou o projeto está pronto, já está no Gabinete Civil. Eu já estou dialogando com o Gabinete Civil e, se Deus quiser, nos próximos dias, essa autorização deverá estar pronta e nós deveremos ter, sim, a Defesa Civil implementada, a Defesa Civil Estadual funcionando aí em Caicó, fruto de um requerimento, de uma ação do nosso mandato. Outra pergunta, um pouco extensa, vou tentar aqui contextualizar. O ouvinte colocou, aconteceu o concurso de soldados da Polícia Militar, teve 8 mil candidatos habilitados, porém o governo eliminou 6 mil candidatos, apenas por não ter conseguido nota que se classificasse para o TAF, né? No edital existia uma cláusula de barreira falando que candidato mesmo que aprovado na prova objetiva, mas que não fosse classificado no dobro de número de vagas, estaria eliminado. Diante do déficit que temos hoje, mais de 6 mil soldados na Polícia Militar, estamos pedindo para o deputado apoio para chegar na governadoria e retificar essa cláusula de barreira, deixando assim os candidatos aprovados na prova objetiva disponíveis para o Estado poder convocar nos próximos anos. O jeito que está hoje, caso no próximo ano precise de mais soldados, teria que fazer outro concurso, ter todo o trabalho de novo, sendo que poderia aproveitar esses candidatos já aprovados. Deu para entender a pergunta, deputado? Deu, Marcos. Eu tenho recebido um conjunto de aprovados nesse concurso, algumas comissões têm me procurado, como tem procurado outros deputados. Nós estamos em diálogo com o governo do Estado. Agora, é uma situação complexa, Marcos, porque, infelizmente, essa cláusula estava prevista no edital e é muito difícil você mudar regras de um edital de concurso depois do concurso já realizado. Entretanto, eu quero dizer aqui ao ouvinte que possivelmente é um dos aprovados no concurso da Polícia Militar que não atingiu essa cláusula prevista no edital, que nós estamos, sim, dialogando com o secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, com a governadora, e se tiver
alguma forma, de maneira legal, que possa ser apresentada para a resolução desta situação, nós estamos tentando, e é um pleito muito justo dos aprovados e das aprovadas nesse concurso. Agora, como eu disse, infelizmente, está no edital, é uma cláusula de edital e não é uma tarefa simples você mexer com um edital do concurso depois do concurso já realizado. Só para fechar, a gente tem 2 minutinhos só para fechar aqui a nossa sala virtual. Tomara que o Zoom não, não encerre essa nossa entrevista agora, né? Mas falar um pouco de política. Vamos só resumir aqui Caicó, porque não dá para falar de outro município, a gente conversa em outra oportunidade. O PT hoje integra a base aliada do prefeito de Caicó, doutor Tadeu. Porém, há quem defenda de que o PT tem nome para disputar a prefeitura de Caicó. Até alguns cogitam, inclusive, o nome de Ana Aline, da FETARNE, outros nomes. O que é que o deputado, de forma clara e transparente, defende para 2024 aqui em Caicó? Marcos, esse debate o PT local vai conduzir e eu vou respeitar a decisão. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, de fato o PT tem grandes nomes que tanto podem encabeçar uma chapa, como podem também compor uma chapa majoritária ao lado do prefeito doutor Tadeu. O PT de Caicó é aliado do governo de doutor Tadeu, ajudou na eleição de doutor Tadeu. A minha opinião pessoal é que esse debate seja mantido, esse diálogo seja mantido. O PT participa da gestão de doutor Tadeu e, portanto, eu acredito que, na minha opinião, o caminho que o PT deverá seguir, mas isso é uma decisão local, deverá ser o do apoio ao prefeito doutor Tadeu. Mas eu vou esperar a decisão partidária, porque não compete a mim dizer qual o caminho que o PT de Caicó tem que seguir. O PT de Caicó é um partido maduro, com muitos anos de luta. Foi a partir de Caicó que o PT foi criado nas demais cidades do Seridó. Portanto, eu sei que o PT de Caicó tem maturidade e responsabilidade suficiente para decidir os seus rumos para a próxima eleição. Sem perder de vista que o prefeito de Caicó é um aliado e apoiador da governadora Fátima Bezerra e sem perder de vista que o PT apoiou a eleição de doutor Tadeu. Portanto, essa é a minha opinião, mas, repito, essa é uma decisão que cabe ao PT local. Deputado, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. Um grande abraço. Conversamos com o deputado estadual Francisco